Irmãos, boa noite, mais uma vez. Vou aumentar aqui um pouquinho. Agora a gente conseguiu liberar aqui, tá? Deus abençoe as nossas vidas. E a gente já está em dezembro e 2020, né? Agora está sendo assim, nossa contagem final, né? Mas sempre que chega dezembro, eu gosto de aproveitar muito os textos natalinos, os hinos, né? Porque a gente acaba passando o ano e deixa esses textos mais lá para trás, né? E aí quando vem dezembro a gente utiliza, mas a gente aproveita esse momento, né, de dezembro para a gente poder meditar um pouco mais, né, no nascimento do Senhor Jesus, lembrar alguns cânticos, alguns hinos, e a gente vai, né, fazer isso hoje, né, pedindo a Deus que nos abençoe e que direcione as nossas vidas, né? Vamos abrir aí os nossos hinários. Eu vou ler aqui o hino de número 230, hino de número 230, que é um dos hinos que eu gosto muito de ouvir, e a mensagem que ele traz, né, sobre o Natal e quem é Jesus. Hino de número 230, o título é Adoração. Ele diz assim: ó vinde fiéis, triunfantes e alegres, se vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu o vosso rei, o Messias prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida nos dá, sempre eterna. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contente rendamos. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Todas as vezes que eu leio esse hino, o canto, eu lembro de algumas cantatas, né? E aí ele sempre aparece e é um dos hinos assim, né, um ápice em alguns momentos de adoração, né? E Cristo Jesus foi justamente isso, né, adorado. Os pastores e os anjos, né, eles fizeram justamente isso. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos, irmãos, ler um pouquinho, né, também sobre o Natal. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Lucas, nós vamos ler do verso 26 até o verso de número 38, né, que fala sobre a predição, né, do nascimento de Cristo Jesus. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Nós vamos fazer a leitura, uma só voz. Lucas, capítulo 1, do verso 26 até o verso de número 38. Durante o mês, irmãos, de dezembro, então, os estudos, os temas, todos eles estarão voltados, né, nas quartas-feiras e também na sexta. E final de semana, alguns temas talvez a gente possa tratar também. Vamos ler então, Lucas capítulo 1, do verso 26 até o verso de número 38. Vamos juntos? Leiamos. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Os irmãos podem sentar-se. Deus amado, obrigado pela tua palavra que nos instrui sobre o nascimento, Deus, de Cristo Jesus, o chamamento, Deus, para um serviço de Maria e também as confirmações, Deus, no coração de José. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos, Deus, pela vida de Zacarias, Isabel e também João Batista, que fizeram, Deus, parte de toda essa história. Louvado seja o nome do Senhor, que esses personagens, homens do Senhor e mulheres a quem o Senhor, Deus, resolveu usar para que pudessem trazer a este mundo profetas. Primeiro João Batista e depois Cristo Jesus, profeta, sacerdote, rei, o teu Filho amado habitando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, traga luz ao nosso entendimento ao lermos a tua palavra e que descansemos, ó Deus, na revelação, sendo ela verdadeira, sendo ela eficiente, sendo ela proteção, trazendo ela, ó Deus, proteção a cada um de nós, e que nos lembremos, ó Deus, que o nascimento de Cristo Jesus faz parte de todo um processo onde Cristo Jesus passa por humilhação, mas é glorificado. Ele tem poder, ele tem autoridade, e ó Deus, a tua palavra o chama de um ente santo, aquele que não viu pecado, aquele que não é contaminado, é puro e é o nosso representante. Ele veio ao mundo para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueça, ó Deus, o nosso coração e que nos lembremos, ó Deus, do teu amor, da tua bondade, que fez com que Cristo Jesus viesse a esse mundo para nos redimir. Em nome dele, o nosso Salvador, e nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, mais um hino, o hino de número... Opa, achei aqui errado. Está lendo o texto. 231. Eu vou fazer a leitura, né, e a gente poder lembrar, né, mais um pouco. Esse aqui é o primeiro Natal. Eu acho que é um dos hinos mais longos, devido à repetição, né? Mas a gente vai ler direto. E diz: Eis que o anjo proclamou o primeiro Natal. Hino 231. Eis que o anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém. Pelos campos, a guardar seu rebanho, afinal, suportavam da noite o frio também. Natal, Natal, é vindo ao mundo o Rei divinal. De repente, lá no céu, linda estrela surgiu, e no oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz, que do céu lhe caiu, muitas noites ainda em fulgente resplendor. Tal estrela apareceu e os magos guiou pela estrada a Belém, rumo certos com luz. E chegando ali por fim, a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. E os magos, com afã e sublime temor, os joelhos dobraram naquele lugar, para ofertas liberais e de raro valor, qual incenso, ouro e mirra, ao menino entregar. E com eles vimos nós, com intenso fervor,
dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal é vindo ao mundo o Rei divino. Amém? Irmãos, nós vamos hoje, no nosso estudo, existem orações que aconteceram no nascimento de Jesus que viraram cânticos, são parte de cânticos que nós cantamos, mas que na história da igreja, essas canções ou essas orações são sempre lembradas para instruir o nosso coração. Então, no estudo hoje, nós vamos ler essas 5 orações, buscando o quê? Um autor, ele desperta o nosso coração. Ele diz o seguinte, que essas foram as primeiras orações realizadas no momento do nascimento ou próximo ao nascimento de Cristo Jesus. E daí então que surge esse aspecto do cristianismo. E ele diz que nós deveríamos voltar a essas orações para entendermos o que estava no coração daquelas pessoas naquele momento em que Cristo Jesus estava nascendo, e como esses textos e essas orações se aplicam aos nossos dias. Então, às vezes a gente acha que foi até distante mesmo, 2000 anos. A oração de Maria, a oração de Zacarias, a oração de Simeão. Então, Maria faz mais orações. E aí a gente então tem a oportunidade de ver também, por exemplo, a oração dos anjos no nascimento do Senhor Jesus. Então nós vamos ver essas 5 orações para estimular o nosso coração também a uma vida de oração. O que os autores utilizam, trazem para nós, os intérpretes, e quer que a gente aplique, é isso. Por exemplo, Maria ela faz 2 orações, e a oração de Maria talvez pudesse ser para nós um modelo de atitude para receber o Evangelho e viver o Evangelho. Mas às vezes a gente não lembra dessas orações, e especialmente falando de Maria, talvez a gente tenha até muita restrição em até estudar o texto. Algumas pessoas, embora a gente diga que não, mas praticamente a gente escuta pouco sobre isso, devido à preocupação que a gente tem. Mas a gente encontra as orações de Maria, a oração de Zacarias, a oração dos anjos e a oração de Simeão. Então nós vamos fazer um apanhado dessas orações, e no final nós vamos encerrar adorando a Deus com nossas orações também, lembrando de quem Jesus é. Vou chamar aqui de um aquecimento para todo o mês de dezembro, para que a gente possa lembrar de Cristo Jesus. A partir de amanhã, vocês vão receber via WhatsApp uma mensagem natalina, algo que fala sobre o Natal. Então, todos os dias, para a gente poder ter uma meditação. A pandemia pode nos roubar essa expectativa, e talvez seja esse o momento mais honesto para a gente comemorar o Natal, porque a gente vai ter muita restrição, a gente vai ter receio de fazer grandes programações, talvez a gente não vai ter oportunidade de reunir, encontrar familiares que antes viajavam aquele tanto de gente, e esse ano vai ser um Natal tipo estrebaria. A gente vai estar com a família, pai, mãe e filho, Maria, José e Jesus. Se tinha lá os animais mesmo, os bichinhos lá do lado, mas ninguém, eles não tinham mais ninguém para celebrar o nascimento de Jesus. E talvez esse ano, no dia 24, entrando para o dia 25, um vai olhar para o outro e dizer, hoje vai ter que ser assim, só tem nós aqui, porque não está dando para aglomerar. E aí a gente vai ter a oportunidade de celebrar o Natal, pelo menos de modo diferente. Acho que a pandemia está nos ensinando também essas coisas. Então, 5 orações, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Todas elas estão no livro de Lucas, que nós lemos aqui, mas nós vamos diretamente à oração, e aí a gente vai fazer um breve comentário, tá? Então, o primeiro está em Lucas,
Lucas, a primeira oração. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Verso de número 38. Foi o texto que nós lemos. Lucas, capítulo 1, verso de número 38. Diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E os anjos se ausentou dela, né? Pastor, mas aqui é um diálogo, né? Mas é justamente isso. Quando nós oramos, nós fazemos justamente isso. É um diálogo que nós temos com Deus, né? Mas uma coisa interessante é lembrar que quem provoca o diálogo é Deus, não somos nós. O texto diz que o anjo Gabriel visita Maria. Maria fica assustada, inquieta por causa do modelo da saudação que esse anjo dá a ela. E agora então ele diz: olha, você vai gerar um menino. Ela diz: piorou agora. O senhor estava assustado com um cumprimento, né? Você é uma favorecida, e agora você vai dar à luz a uma criança. E ela disse: meu Deus, já assustei com a oração do anjo, com a saudação do anjo. Agora o anjo fala um negócio desse. Tanto que o anjo, ele diz assim: não temas, Maria, não temas. E ela diz que o ente santo que nascerá nela vai ser por envolvimento do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo na vida dela. Tente construir, irmãos, essa conversa, né? Primeiro, era muito comum para os judeus receberem anjos nas suas casas. Então não era algo assustador. Ela não se assusta com a visita do anjo, ela se assusta com o cumprimento do anjo, porque o anjo, ele fala bem dela, ele fala de algo que aconteceria na vida dela. Ela disse: opa, peraí, o quê? E eles, os judeus, sabiam muito bem que uma visitação de um anjo não era à toa, tinha propósitos eternos. Tanto que Hebreus vai dizer para a gente não desprezar os anjos. Por quê? Porque muitos, sem saber, hospedaram a anjos. Ou seja, é um modo em que Deus nos abençoa, essa visitação. E Maria experimenta justamente isso, né? Na história da igreja, essa frase ou essa oração, ela é escrita em latim, né? Por que o latim? Aí a gente explica o motivo, tá? A maioria dos documentos da igreja cristã, de um modo geral, estão na língua latina, estão no latim. Quando é que diminuiu-se isso? A partir da Reforma Protestante, quando a língua latina, ou o latim, que é hoje uma língua morta, passou então a não ser a língua oficial da cristandade. Mas a Igreja Católica Romana, até hoje, mantém como língua santa, ou seja, língua separada, língua exclusiva. E tudo que é escrito lá, primeiramente tem que ser escrito em latim, para depois então ser traduzido. Aí a explicação por que muitos dos irmãos que estão aqui souberam, ouviram ou até estudaram o latim na infância. Por quê? Porque era uma das línguas mais importantes e tinha muito material sobre isso, né? E ficou definido por ser língua oficial. E aí então as orações ou os textos recebiam títulos. Por exemplo,
quando a gente fala do credo apostólico, né? Por que ele chama credo apostólico? Ou quando a gente fala do Pai Nosso, por que ele chama Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, o credo apostólico. Por quê, irmãos? Porque a primeira frase, estando em latim, daria o nome para aquele texto. Então, quando o termo Pai Nosso, no latim é Pater Noster, ou seja, Pai Nosso, e aí deu o título para ele. Quando o texto fala, né, do segundo item, eu falei do Pai Nosso, e o outro, o credo apostólico. O credo apostólico começa assim: creio em Deus Pai. Então a primeira palavra é, tanto que os irmãos mais antigos aqui, que passaram pela igreja romana, lembram muito bem ou ouviram, eles recitam o credo, assim só dizia, não era o credo apostólico, era só o credo. Por quê? Porque a primeira palavra do credo apostólico era creio ou credo. Então ficava. Aí eles também utilizaram esses termos, e para essa oração de Maria, ela é conhecida como Fiat Mihi, né? Vocês já viram uma caixinha de fósforo? Chama-se Fiat Lux. Já? Fiat Lux. Então, se você não sabia, o carro Fiat é italiano, língua latina, Fiat. Fiat é faça. Fiat Lux, faça luz. E aqui para Maria é Fiat Mihi, ou seja, faça em mim. E aí então vieram, né? Lembra de um outro cântico de Maria, que ela vai iniciar, né, o termo dizendo: meu coração magnifica a Deus. E aí então a oração é traduzida, né, colocada como o Magnificat. Onde é que a gente vê isso? Quando a gente tem as nossas cantatas, um dos títulos do hino que a gente vai cantar é o que? Magnificat, porque no latim é assim que ele é chamado. Então, historicamente, manteve-se, e nós então guardamos esses nomes. Então, esse primeiro aqui, que é Lucas 1:38, é um texto de Maria, é uma oração de Maria, é uma resposta ao chamamento de Deus ao coração de Maria. Maria, irmãos, é para nós um protótipo de fé. Se você precisa olhar para alguém que teve fé para que o cristianismo chegasse, para que Jesus nascesse nesse mundo, é essa mulher, mas guardadas as devidas proporções, tá, irmão? Então não tenha dificuldade. Não é assim que você diria: ah, se Abraão não tivesse crido, a gente não teria essa obra maravilhosa. Abraão é o pai da fé, é o homem das missões e tal. E quem Maria é, irmãos? É uma serva obediente, que por meio dela o Filho de Deus nasceu nesse mundo. Então ela é um arquétipo, ou seja, se eu quero olhar para alguém na história bíblica, além de Cristo Jesus, ou um ser humano que respondeu a um chamamento, pessoas importantes na igreja do Senhor Jesus, eu preciso olhar para quem? Também para Maria, também para José, mas o texto aqui não é de José, o texto aqui é de Maria. Foi ela que respondeu. Agora, irmãos, tente imaginar se essa oração fosse dita por Moisés. Olha para você ver, olha o que ela diz. Vamos mudar aqui só para você ter ideia. Então disse Moisés: aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Você já viu tanto sermão que viria? Moisés falou o contrário: não, de mim não, rapaz, eu não, senhor, sai fora, manda outro, eu sou ruim. Mas a gente lembra mais de Moisés do que de quem? Sabe por quê, irmãos? Por causa da disputa. Então, se a gente estivesse lidando no meio de judeu,
a gente nem faria pregação no nome de Moisés. Por quê? Porque é Moisés, é a lei, é Moisés. Mas a gente tem essa grande dificuldade. Mas, irmãos, é a serva, é a menina, é a adolescente, é a virgem, é a noiva. Mas é quem? É a crente. A crente que respondeu: usa-me. Viu a história linda quando a gente fala de Isaías? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Já viu tanto sermão que tem na igreja com Isaías? Maria, a mesma oração, irmão, é o mesmo aspecto, é o mesmo. O apóstolo Paulo conta para todo mundo que Deus falou assim com ele: você vai me servir a partir de agora. E ele diz: isso mesmo, e eu sou apóstolo enviado, foi Deus que me chamou, Jesus fez isso e aquilo lá. Ao tanto de sermão que a gente faz no nome de quem? De Paulo. Mas de Maria, não, Maria vai dar problema, pastor. Maria vai, irmãos, vamos desobstruir e entender que Maria é aquela que serve para nós como um grande modelo. É Deus quem toma a iniciativa de salvar-nos, e Ele nos usa como um instrumento. E se a gente precisar de um modelo, de uma pessoa que se consagrou a Deus, que se entregou plenamente para que o Salvador viesse, é Maria. Assim como Abraão fez, assim como Moisés fez, assim como Davi fez, assim como Isaías fez, Maria também fez. Então a oração de Maria deveria ser para nós um princípio da nossa caminhada com Cristo. Não é Natal que nós vamos celebrar? Não é o nascimento de Cristo Jesus? Então Maria nos ensina a como acolher Jesus na nossa vida e na nossa caminhada, porque Ele é um ente santo, é o querido de Deus, é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar pecadores, e Maria participa de todo esse processo. Irmãos, qual é a lição? Se Maria disse sim, eu também digo sim. Mas a gente vai ficar com medo, né? Eu já preguei um sermão aqui, falei sobre isso. Nem Maria de mais e nem Maria de menos, mas que Maria seja Maria, a serva consagrada que Deus utilizou para que o Filho dele se encarnasse, estivesse no nosso meio e nos salvasse. Então, irmãos, não há problema nenhum. Vai brigar comigo, mas peraí, não é para fazer a oração. O termo em si, aquela saudação do anjo que diz Ave Maria, cheia de graça, ele saúda. Ave aqui é uma saudação, tá, irmão? Isso aqui não é rito de idolatria, é o texto que diz que Maria. Então, quando eu disse, olha, Maria cheia de graça, e é isso mesmo, ela recebeu, ela foi agraciada, e ela disse sim. E se você está sendo chamado por Cristo Jesus para uma obra, que a gente pudesse usar justamente quem? Já é Natal, então um bom personagem, né? Vai ter um momento em que eu vou falar de José, tá, irmão? Mas não agora, em outro momento. Então Maria disse sim para o plano de Deus. E nós também devemos dizer o mesmo, sem medo, sem relutância, mesmo correndo riscos. E esse hino é o Fiat Mihi, faça em mim. O outro é o Magnificat. Eu queria que você abrisse aí agora Lucas capítulo 1, versos 46 e 47. Agora nós temos o cântico de Maria. Primeiro nós tivemos a resposta de Maria, e agora nessa oração aqui, são duas, né? A segunda, verso 46 e 47, diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Magnificat. E ela vai dizer assim, olha,
Desculpa. Então disse Maria: a minha alma faz o quê? Engrandece. Ou seja, o que a palavra engrandece significa? A minha alma magnifica Deus. A minha alma diz quão magnífico é o Senhor. Foi isso que Maria disse. Por isso a oração é conhecida como o Magnificat. A gente canta mais. Mas qual é a lição agora, irmãos? Então, duas orações. A primeira de Maria: estou pronto. A segunda de Maria: Maria sabe muito bem a história da família dela. Sabe por quê, irmãos? Se você ler do verso 46 e for até o verso 56, você vai ver Maria numa canção ou numa oração contar a história e a dificuldade do povo dela. Mas existe algo ainda mais interessante. Maria utiliza a oração de uma parenta dela, e essa parenta é Ana. É a mesma oração de Ana. Por que isso? É simples. Todo judeu aguardava o tempo da libertação, e a oração de Ana é uma oração de libertação. Quem é que vem? Quem é que nasce de Ana, irmãos? Samuel. Quem é e como é que funciona a história e a trajetória desse menino? Grande profeta, todas essas coisas. E aí então a gente diz: olha que maravilha, ver Deus utilizou Ana, e agora vai nascer quem? Jesus. E a mãe de Jesus não glorifica a ela lembra da oração de Ana, que fazia parte da história do povo dela, o povo judeu extremamente sofrido. Agora vem essa mensagem, e quando o menino está para nascer, na visita que Maria e Isabel se fazem, olha a oração dessa mulher, olha a narrativa anterior, diz assim: naqueles dias, verso 39, do capítulo 1, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu o ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha que Isabel fala sobre Cristo Jesus. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então não veja Isabel caindo aos pés de Maria, irmãos. Isabel celebra o ente que está, seja João Batista e agora o menino. Ela assim: a mãe do meu Salvador. Por que ele não diz a minha Salvadora, a minha Senhora, a minha Redentora? Não usa essa expressão como deseja usar nos dias de hoje. Nada disso. É o meu Redentor, o meu Salvador. Maria também sabia que Jesus era o Redentor dela. Maria não possuía em si, em nenhum texto bíblico, a ideia de ser imaculada, uma mulher que não tinha pecado algum. Não tinha essa expressão. E Isabel mostra justamente isso. Ela reconhece o menino que está no ventre dela. E aí então Maria faz o quê? Maria fala esse hino. Olha o hino que diz: então disse Maria, a minha alma magnifica ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente,
dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do teu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ou seja, Maria sabia dessa história, e aí então agora Maria expõe tudo isso. Para quê, irmãos? Sim, Maria faz uma oração respondendo às bênçãos que Deus estava dando à nação de Israel. Mas era uma bênção específica, não era ela a bênção, era um menino, e ela agradece a bênção. O Senhor é maravilhoso, todo mundo vai me chamar de bem-aventurada. Por quê? Porque de mim nasceu o Salvador, o Messias, o esperado. Mas ela diz assim: agora eu vou celebrar. Não, ela vai voltar lá e diz assim: os pobres serão agora assistidos, os poderosos serão destronados, porque essa era a promessa do Messias. Senhor, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor cumpriu a palavra que o Senhor deu a Abraão, está se cumprindo agora. Ou seja, Maria agradece a Deus por todas as bênçãos. Ela conhecia as bênçãos do passado, sabia das bênçãos do presente e também estava agradecendo indiretamente todas as bênçãos do futuro. Por quê? Porque existe uma promessa junto a Abraão. Ele dizia: os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e você será bênção para todos os povos, famílias e todos os povos. Irmãos, nascimento de Jesus, a oração de gratidão de Maria também tem que ser a nossa oração. Jesus chegou nesse mundo, foi bênção para nós, e Ele agora nos usa para que Ele possa nascer na vida de outras pessoas. Ou seja, nós necessitamos ser gratos por tão grande salvação. Maria fez isso. Maria compôs o Magnificat. Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Irmãos, o que nós fazemos quando Deus nos abençoa? A gente celebra, agradece, e é justamente isso que Maria fez. Graças a Deus, graças a Deus. Verso 56 diz assim: Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Agora, irmãos, essas duas mulheres tinham algo muito interessante. A primeira, Maria, era uma adolescente que não podia ter neném. E Isabel era uma idosa que não podia ter neném, estéril. Ou seja, Deus produziu milagre no ventre de um adolescente, mas Deus também produziu milagre no ventre de uma pessoa que jamais imaginaria que estaria grávida naquelas condições, por ser estéril. O tempo passou, então tudo isso, então Deus agiu. Então Natal, para Maria e para Isabel, é um momento de gratidão pelas bênçãos de Deus. Maria estava correndo risco, né? É diferente um pouquinho de Isabel. Mas as pessoas olhavam para Isabel e diziam assim: agora, nessa idade? Mas irmãos, parece que é para confirmar mesmo. Lembra que Sara, e agora nessa oração Maria lembra justamente de Abraão, Deus agindo de novo na mão de Deus. Terceira oração, Lucas capítulo 1, verso 68 a 79. Diz assim: essa é a oração de Zacarias, verso 67 até o 79. Diz assim: Zacarias, Zacarias, seu pai, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo,
e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca de seus profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele em todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor. Estou falando de João Batista, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento para a salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A oração então agora é de Zacarias, né? O episódio interessante de Zacarias é que Deus tirou a voz de Zacarias quando gerava João Batista no ventre de Isabel, né? Então ele fica mudo, enquanto que o menino está sendo gerado. E no dia que esse menino é levado para ser circuncidado, é o momento então que a turma diz: e como é que é o nome do menino? Aí um olha para o outro, um olha para o outro, um olha para o outro, e aí então ele sobe. Se fosse no grego, ele provavelmente tenha falado em hebraico, e todo mundo então ouviu aquele nome, Ioannis, e aí sai aquele nome. No 8º dia então registra aquele menino, e aí nós vemos uma terceira oração. Essa oração, irmãos, dentro daquele modelo que eu falei anteriormente, é chamado de Benedictus. Benedito significa bento, santo, bendito. E aí então é isso que Zacarias vai dizer. Ele fala lá no início, no verso 68, ele disse: bendito seja o Senhor. Então, na história da igreja, essa oração era conhecida como Benedictus, e eu já cantei ela em um coral uma vez, numa apresentação, né, de alguns hinos, e aí então a gente encontra justamente essa marca. Mas agora, irmãos, qual é a lição que a gente tira aqui? A maioria dos autores diz o seguinte: Zacarias estava dizendo que Deus confirmou a voz dos profetas. Deus não deixou que os profetas morressem em vão. Deus não permitiu que os profetas perdessem a voz. E agora então estava nascendo quem? O último dos profetas. Então, por isso, João é chamado por Cristo Jesus, não por ser primo. João era primo de Jesus. João é chamado por Cristo Jesus como que um homem que ninguém nascido de mulher é maior do que ele. Interessante. Um homem especial. Por que é que Jesus chama João nesses termos? Qual é o objetivo? Irmãos, lá em Deuteronômio capítulo 18, o primeiro dos profetas foi Moisés, em termos da sua excelência e da sua proeminência, a mensagem que ele trouxe. Moisés é o maior de todos os profetas de Israel, e todos os outros profetas, irmãos, tinham que olhar para Moisés. Ele tinha que pregar o que Moisés pregou, ele tinha que falar o que Moisés falou. Ele não podia pregar outra mensagem. E agora então, irmãos, depois de tantos profetas terem morrido, houve um tempo em que Deus não mandou nenhum profeta à nação de Israel. 400 anos.
nenhum profeta, ou seja, Deus estava calado, silente. Deus não mandou nenhum profeta. O último profeta foi Malaquias e acabou. Tanto que algumas Bíblias, eu não sei se a sua Bíblia é assim, mas as Bíblias antigas, elas colocaram entre o Antigo e o Novo Testamento uma ilustração. Alguns perguntam por quê, mas era para que você pudesse anotar. Então você tinha lá as 4 páginas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não sei se você chegou até essas Bíblias e nem saber se você já ouviu sobre isso. E aí então as pessoas usavam essas 4 páginas para você escrever, e você então fazia as anotações. Eu tive uma Bíblia assim. Mas historicamente, os pregadores, os estudiosos do texto bíblico, né, da impressão bíblica, eles diziam assim: não, tem 4 páginas ali, é para justamente mostrar que depois de Malaquias, Deus ficou 400 anos sem falar com o povo dele, tá? Então, primeiro, irmãos, essa história é fantasiosa, tá? O pessoal inventa os negócios. Essa não tem. Sabe por quê, irmãos? Porque o Antigo Testamento ele foi encerrado no ano 19 antes de Cristo, depois de Cristo. Então, eles tiveram um concílio. A igreja cristã nem participou desse processo. Eram os judeus. E eles então fecharam um cano ali, no ano 19. Jesus ainda nem havia manifestado o seu ministério público, mas os judeus já tinham feito reuniões e eles disseram: o Antigo Testamento é esse. E agora, pasmem, irmãos, lembra da história dos 7 livros do Antigo Testamento, que a gente chama dos apócrifos? Eles não faziam parte do cano. Jesus não lia aqueles 7 livros. Ele não fez parte do fechamento desse cano. Ou seja, a Bíblia que Jesus lia não tinha os 7 livros do Antigo Testamento. E aí então fechou o Antigo Testamento. E aí foi escrito então o Novo Testamento. Somente, irmãos, no 2º para o 3º século é que o cânon do Novo Testamento vai ser fechado. Então por isso não tem razão da gente dizer que essas 4 páginas estão ali porque Deus mandou. Deus não mandou. Alguém colocou, e elas serviam mais para anotações do que para informar. Mas agora é o seguinte: depois que você escuta isso, alguém pergunta assim: quantos anos Deus ficou sem falar do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Agora você sabe. E ainda você tem até as páginas lá para ver. Só que hoje não tem. A minha tem uma só, tá? Economia. Não dá para contar a história. Então não tem nada a ver com o texto bíblico. Tem a ver com a tradição que as pessoas falaram. Mas agora, irmãos, qual foi o primeiro profeta a nascer depois de 400 anos? João Batista. E Jesus está falando naquele momento: não há homem nascido de... Gente, homem nascido de outra coisa não tem. Mas é a ideia, né, da natureza, da fecundidade. Não há homem nascido de mulher que seja mais importante do que quem? João Batista. Sabe por quê, irmãos? João Batista ia ser um trator. João Batista era um homem valente. João Batista era um profeta. Não tinha outro profeta. É ele quem trouxe a mensagem. Depois de 400 anos, Deus escolhe Maria. Mas Deus escolhe também quem? João Batista. Para fazer o que, irmãos? A comunicação entre as gerações. Para anunciar que o tempo dos profetas está aqui. Para dizer para todo mundo. Porque os profetas tinham esse papel: apontar o Messias, falar sobre o Messias. Então se Jesus chegasse lá e dissesse assim: eu sou o Messias, as pessoas dizem assim: mas você é o profeta? Quem é você? Mas não, João já veio e ele participa de todo aquele processo. Quem é que batiza Jesus, irmãos? João Batista. João Batista faz toda a conexão do Antigo Testamento entre profetas.
E agora então, Jesus preparado para o ministério, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está pegando o quê? Fazendo o quê, irmãos? Ele está lançando tudo aquilo que as profecias diziam e apontando o papel de um profeta. Por isso João Batista é chamado assim, o homem mais importante. Mas irmãos, todos os seres humanos são, mas existe um contexto para Jesus ter dito isso. É meu primo? Não, é por causa da missão. E agora, irmãos, grandes autores, eles dizem assim: João Batista é importante porque ele trouxe a mensagem de todos os profetas, mas ele encontrou com o maior dos profetas. Ou seja, tudo aquilo que estava desde Deuteronômio, capítulo 18, que viria um outro e grande profeta, que substituiria todos os profetas. Quem é que estava vendo? João Batista. E João está vendo assim: olha, João é decapitado, irmãos, pela sua fidelidade, pelo seu amor à obra de Deus. Mas João foi o homem das conexões das gerações. Agora, irmão, pastor, o que a gente tem que ver com isso? É simples, irmãos. A sua geração, seus pais, eles experimentaram do Evangelho e pregaram a você. Agora é a hora de você impactar as outras gerações. Agora você que vai dizer assim: eu vi o mestre e eu quero contar para vocês. Por isso nós temos a expressão do bendito na boca, nesse caso, ouvindo essas expressões de Zacarias. Sabe por quê, irmãos? Porque Zacarias é pai desse João Batista, que traria luz para que a luz pudesse brilhar. Ou seja, ele é aquele que aponta, é aquele que desbasta o caminho. Então é alegria. E como é bom, irmãos, ser um anunciador de boas novas. João Batista fez isso. E quando ele encontra com Cristo Jesus, ele sai de cena. Tanto é que ele manda perguntar: é ele mesmo? É lá ele? É? Mas a pergunta aqui, irmãos, não é porque João Batista tinha dúvida. João Batista pede confirmação. Disse: é ele mesmo? Que bom. Ele chegou, daí a pouco ele é decapitado. A quarta oração, irmãos, já é uma oração pelos anjos. Aqui essa é chamada de Glória in excelsis. Glória nas alturas. Glórias nas alturas. Vamos ler aqui Lucas capítulo 2, verso 14. Lucas capítulo 2, verso 14. Aqui nós encontramos os anjos e os pastores. E o verso 14, o 13 diz assim: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Irmãos, qual é a lição que a gente tira aqui? É que a vontade de Deus está sendo feita tanto no céu quanto na terra. Os anjos cantam glória a Deus nas maiores alturas. E qual é o benefício? Paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Irmãos, o que os anjos fazem? Louvam, 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 louvam e louvam o nome de Deus. E agora eles estão trazendo a mensagem de paz, para que agora os homens louvem, louvem e louvem agora ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a quarta oração. Ela é chamada de Glória in excelsis. Ou seja, glória nas alturas.
Aqui a tradução é maiores alturas, e a gente diria glória no ou ao excelso. Excelso é aquilo que é alto, aquilo que é grande, aquilo que está acima de tudo. E esse Deus é adorado assim. Os anjos declaram isso. E o que nós experimentamos? Por isso, irmãos, o resumo, daquilo que Deus espera de nós é aquela pergunta nossa básica, para que nós fomos criados? Nós somos criados para louvar a Deus e alegrar em Deus. Louvar a Deus e alegrar em Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Que maior alegria que é essa? Então é a declaração. E a última oração, irmãos, essa aqui é talvez mais difícil, Ela diz assim: nunc dimittis. Esse é o termo em latim para dizer o quê? Lucas capítulo 2, 29 a 32. Olha o que está escrito lá. Lucas capítulo 2, do verso 29 a 32. Agora é Simeão, tá, irmãos, que faz. E diz assim, 28, verso capítulo 2: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados no que se dizia, no que dele se dizia. Então, irmãos, a gente encontra aqui uma pessoa idosa que ficava lá no templo, e a hora que Jesus foi levado para poder ser circuncidado, na hora dele ser apresentado, no caso aqui, apresentação e circuncisão tinha um processo diferente. Quando ele vê o menino, ele avança e toma o menino. E provavelmente, você tem uma pessoa na porta de um templo, se ele era reconhecido por todos, então natural, mas se ele tem um avanço e pegar a criança, e ele pega a criança, irmãos, e ele diz assim: acabou para mim, acabou tudo aquilo que eu queria na minha vida, tudo que eu mais desejava na minha vida. Irmãos, todo judeu, naquela época, e também hoje, também hoje, quando ele pega uma criança, eles agradecem a Deus e perguntam a Deus. A pergunta deles é esse o Messias? Antigamente e hoje, como um judeu hoje não acredita que Jesus já veio, então ele continua perguntando, porque eles entendiam que qualquer menino poderia ser o Messias. Só que Simeão teve a revelação. A Simeão foi comunicado que aquele menino era o Messias. E ele ora. E ele fala sobre isso. Mas Simeão, irmãos, fala de um negócio. Ele diz assim: segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Simeão sabe que Deus cumpre a promessa. E ele mandou um menino. Ele cumpriu Isaías 6:9. Ele cumpre a promessa. E quando Simeão põe a mão nesse menino, ele diz: que maravilha, chegou o menino. Mas o interessante, irmãos, é ver Simeão falar assim: já posso morrer, já posso morrer. Por quê? Porque aquilo que ele mais almejava na vida, aquilo que ele mais sonhava na vida, aquilo que ele mais desejava era ver o Messias, a chegada do Messias. E agora, irmãos, Jesus está aqui no nosso meio, e às vezes a gente nem importa, a gente nem liga, mas Simeão, de uma alegria maravilhosa. E aqui, irmãos, nós encontramos essas 5 orações: a oração de Maria
uma resposta para os planos de Deus. A segunda oração de Maria, uma resposta para as gerações dela, conhecimento. A oração de Zacarias, dizendo que Deus é um Deus bendito, e Deus entrega nas mãos dele João Batista, o maior dos nascidos de mulher, para que pudesse anunciar a chegada de Jesus. E nós encontramos os anjos confirmando que a vontade de Deus é feita no céu, como também na terra. E nós encontramos aqui Simeão dizendo: está consumado. Encerrou o processo. Agora é só vitória. O Messias chegou. Aleluia. Graças a Deus. E a oração de Simeão é essa. Sabe o que significa nunc demitis? Ele diz: pode me demitir, Deus. A demissão é isso. Pode tirar, pode arrancar a vida, pode me levar, pode encerrar, pode se despedir de mim, Deus. Eu já estou pronto para despedir desse mundo. Essa era a oração. Ele disse: olha, estou pronto para ser demitido, me despedir de todos. Posso dar tchau para a minha família, que agora está tudo consumado, está completo. E Simeão viu em Cristo Jesus tudo isso. Todas essas orações, irmãos, nos ajudam a celebrar o Natal, cada uma com a sua força, para a comunidade nascente. Duas delas que nós precisamos lembrar sempre. A primeira é de Maria. Maria diz assim: que se cumpra em mim a tua palavra, faça-se a tua vontade. E a última é de Simeão: aconteceu do jeitinho que o Senhor falou. Maria disse: faça a tua vontade, segundo a tua palavra. Simeão cumpriu a tua vontade, foi feito segundo a tua palavra. Aquela adolescente se colocou à disposição para que a palavra de Deus se cumprisse. E Simeão, aquele homem experiente, quando viu o menino, disse: a palavra de Deus se cumpre. Irmãos, que a gente pudesse lembrar disso. Foi essa a palavra que Gabriel disse a Maria: que não há impossível para Deus, segundo as suas promessas. Deus é um Deus que cumpre promessas. E Cristo Jesus veio ao mundo. Que a gente celebre o Natal assim, lembrando dessas orações maravilhosas e lembrando do cumprimento da palavra de Deus para com as nossas vidas. Amém? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus bendito, muito obrigado pelo nascimento de Cristo Jesus. Assim, ó Deus, como Ele nasceu há 2000 anos, que nós possamos, ó Deus, reavivar em memória os efeitos do nascimento de Cristo nas nossas vidas. E que o nome do Senhor seja glorificado sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê uma noite proveitosa de sono e de descanso. Amém? Um abraço. Os irmãos em casa, que Deus abençoe também.